Peleando talvez morra na desforra de amansá-los. Minha vida é uma gangorra no lombo desses cavalos. Minha vida é uma Alegrete. 24 horas com você, fazendo a vida acontecer, espalhando amor e emoção, música, cultura e informação. Sua melhor sintonia e muito bom gosto, dia após dia, dia após dia. Sua trilha sonora, sua companheira de todas as horas. A novidade está no ar. Rede Tchê de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul. O programa Criança Feliz já visitou mais de 870 mil famílias pelo Brasil. E em ano de eleição, é importante que o programa continue orientando os cuidadores e as famílias sobre como garantir o pleno desenvolvimento infantil nos 6 primeiros anos de vida. Por isso, cobre e exija que deem continuidade uma parceria das Nações Unidas do Brasil, do Fundo Conjunto para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com o programa Criança Feliz do Ministério da Cidadania. Aos sábados pela Tia Alegrete, Cidade Rural, das 12 às 13 horas. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Tem o oferecimento de TRR Caverá, Autopeça Cidade Alta, Esco GD e John Deere. Olá, boa tarde. Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Deste sábado, 28 de novembro de 2020. Aliás, o último sábado do mês de novembro, já vamos semana que vem, mês de dezembro, Natal, Ano Novo, finalizamos o 2020. 12 horas e 3 minutinhos, para quem está ligando o rádio agora, você está ouvindo neste momento o Cidade Rural. E é um prazer em estar conversando com a nossa agrosociedade de Alegrete região. Eu sou a Cíntia Fragoso Ramos e estarei todos os sábados do meio-dia até a 1h da tarde aqui na sua Tchê Alegrete. E hoje me acompanha na técnica Paulinho Camargo. Paulinho, faz 23 graus aqui na Praça Oswaldo Aranha, riqueza de chuva. Daqui a pouco vamos falar aí quanto deu aí em cada localidade. Antes disso, Paulinho, Cidade Rural tem a força de quem? Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caverá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caverá, em parceria com o Homem do Campo. Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção da nova transmissão 12x12 com mais velocidades de trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Procura por
por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta. Fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Cidade Rural, 12 horas e 5 minutinhos. Me acompanha no estúdio Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor. Gilberto, de pronto, nós já conversamos com o senhor Luiz Carlos Molion. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Alegrete e muito obrigada pela sua disponibilidade em estar conversando conosco. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Tia Alegrete. É uma satisfação, Cíntia, poder participar do seu programa e, ao mesmo tempo, tentar levar alguma informação. Sabe que clima é uma missão impossível. Prever clima, ninguém consegue no mundo. A gente faz o máximo possível para que a gente leve a melhor informação dentro dos conhecimentos que a gente tem, porque o clima é bastante complexo, muito difícil de ser previsto. Um bom dia, uma boa tarde para todo mundo aí, Cíntia. Com certeza, só, Gilberto, só para nós, para os produtores que ainda não o conhecem, o Dr. Molion, ele é doutor em meteorologia, também é pós-doutor em hidrologia de florestas e esteve em 2013, Gilberto, na 6ª Semana Arrozeira, onde o tema era negócios e economia verde, e está nos brindando hoje, né, depois de 7 anos, com as suas informações. Um abraço, Luiz Carlos Molion. Quero lhe agradecer duplamente, até porque estava prevista esta entrevista sábado passado, mas nós tivemos um problema técnico aqui na rádio e o senhor, assim mesmo, com toda a sua humildade e capacidade de trabalhar esse tema, ficou à nossa disposição esse sábado também. Então, isso demonstra a grande pessoa, o grande profissional que o Luiz Carlos tem. E os nossos produtores da região aqui estão ansiosos para lhe ouvir, porque é como o senhor diz, é uma missão impossível, mas todos os dias é um dia que a gente tem que ter o conhecimento do que pode estar acontecendo e o que está mudando. Então, meu grande abraço de primeira mão, Moia. Isso. Por favor, chama de professor Molion, que é como eu sou conhecido no país inteiro, não só aqui no país, mas também, modéstia à parte, fora do país. Nesta semana tive um artigo publicado numa revista italiana em Roma, e tenho estado também, muitas vezes aí no Paraguai, na Colômbia, com o pessoal do café. Então, professor Molion é como eu sou conhecido. Vamos lá. Vamos lá, então, professor Molion. Eu tenho acompanhado as suas entrevistas, onde o senhor aí tem destacado a questão da laninha e também faz uns alertas de veranicos aí no próximo ano. Então, Cíntia, o problema da mídia brasileira e também de muitos profissionais nessa área de meteorologia é que eles começam a propalar as notícias sem olhar criticamente. Não é porque a notícia que estamos tendo um laninha, que as águas do Pacífico estão frias, não é porque essa notícia veio do Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, Climate Prediction Center, ou e juntamente com o Instituto Internacional de Clima e Sociedade, que é o IRI, que está colocado na Universidade de Colômbia, no estado de Nova York. Não é porque a notícia veio de lá, é que na realidade vamos ter um laninha. Houve o sistema que está atuando é totalmente diferente. Eu discordo. Aliás, depois, se vocês se interessarem, pode me enviar o e-mail da rádio para eu transferir um vídeo em torno de uns 15 minutos
onde eu explico detalhadamente por que não estamos tendo um Laninha. Claro. Bom, historicamente os dados mostram que quando se tem um El Niño, que as águas estão aquecidas, há excesso de chuva no Rio Grande do Sul. E por outro lado, quando as águas estão frias, há déficit de chuva, quer dizer, o Rio Grande do Sul fica mais seco, fica com chuvas abaixo do normal. O que está ocorrendo este ano é que as águas realmente estão ligeiramente frias. Só que a atmosfera, água fria é o oceano. E a atmosfera, ela tem que se acoplar a esse oceano. Se a atmosfera não se acoplar ao oceano, então não vamos ter efeito na atmosfera. Com isso, olhando outras variáveis que são indicativas de Laninha, cheguei à conclusão que não temos Laninha. Ou seja, para que houvesse um Laninha, o vento deveria estar soprando forte de leste para oeste, ou seja, da costa do Peru, do Equador, costa oeste da América do Sul, em direção ao interior do Pacífico, em direção à Austrália. O vento não está forte, é uma condição de Laninha na atmosfera, portanto o vento não está forte. Outra variável que nós normalmente monitoramos é a diferença de pressão atmosférica entre o Pacífico Central e o Pacífico Oeste, representada pela estação de Darwin, no norte da Austrália. Normalmente, quando se tem um Laninha bem estabelecido, um Laninha clássico, além de o vento estar forte, a diferença de pressão entre o Pacífico Central e o Pacífico Oeste tem que ser grande também. Nós usamos um índice chamado Índice de Oscilação Sul, que para se ter um Laninha estabelecido, esse índice tem que ser superior a 7, positivo e superior a 7. Não está. O índice, de acordo com o Bureau de Meteorologia da Austrália, o Serviço Meteorológico Australiano, o índice está em 4, quer dizer, muito abaixo do que se espera quando se tem um Laninha. E, finalmente, quando se tem um Laninha, a atmosfera em cima da água fria, ela fica desprovida de nuvens. Isso faz com que, nessa região do planeta, haja uma maior perda de radiação infravermelha para o espaço, que é medida por satélite. Então, normalmente, quando se tem um Laninha clássico, deveríamos ter 30 a 40 watts por metro quadrado de perda acima do normal. E, na realidade, o que nós estamos é com 10 watts por metro quadrado negativos. Quer dizer, então, na atmosfera, não estamos vendo as condições relativas à Laninha, embora a água do Pacífico esteja fria. Portanto, a atmosfera não se acoplou com o oceano frio. O que nós estamos tendo, na realidade, é uma mudança na circulação, em geral, fora dos trópicos. Os ventos sopram de oeste para leste e, em geral, seguem praticamente um círculo de latitude, indo de oeste para leste. E neste ano nós estamos tendo, então, essas ondas atmosféricas formando um meandro muito grande, de tal sorte que as massas de ar polar, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, elas estão chegando muito próximo da região equatorial. Em outras palavras, há um abaixamento da pressão atmosférica na região equatorial. Esse abaixamento da pressão cria uma diferença de pressão muito grande entre a região polar e a região equatorial, e as frentes frias, elas passam muito rapidamente em cima de vocês e deixam muito pouca chuva. Então não tem nada a ver com Laninha clássica, tem a ver com essa outra. E quando na realidade não se tem um Laninha clássico, o Pacífico não atua. E aí passa a atuar essa circulação de fora dos trópicos, em que temos
sistemas frontais ou frentes frias ou massas de ar polar que estão associadas, chegando até a região equatorial. Como eu disse, há um abaixamento de pressão na região equatorial e com isso, nesse nosso setor, acelera as frentes frias e vocês ficam com chuva aí no sul e parte do sudeste ficam com chuvas abaixo do normal. Só que já percebi que na semana passada essa circulação, principalmente no hemisfério norte, que agora está na primavera e praticamente começando o inverno, percebi que essa circulação mudou. Então, essa circulação ela passa atuando às vezes 6 a 8 semanas, depois ela quebra durante um certo período, depois volta a atuar novamente. Então, nós podemos, olhando para isso, nós podemos ter uma ideia do que o Rio Grande do Sul, em particular a fronteira aí oeste, onde vocês estão, nós podemos ter uma ideia do que vai acontecer agora nesse período de janeiro a junho. Em particular, esse período de janeiro a março, em que, nesse período, o inverno no hemisfério norte é mais rigoroso. Quer dizer, o pico do inverno na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos e Canadá é exatamente nesse período de janeiro a fevereiro. Então, volto a me relembrar, né, que não temos um laninha e que sim, o que está atuando é uma circulação fora dos trópicos, né, que está chegando até a região equatorial, Cíntia. Aqui esta semana, graças a Deus, né, os nossos produtores, todo mundo, né, tivemos uma boa chuva, né, mesmo, Gilberto? E que deu uma aliviada, porque a seca em todo o estado é grande, doutor Molhão. Já tivemos aí, acho que em março, né, Gilberto, uma seca também que vem prejudicando aí, né, todo o agro, né? Molhão, para tu ter uma ideia, professor, ele chama só de professor que fica mais fácil. Deixa eu dizer o seguinte, professor, desde que o senhor veio na Semana Roseira aqui, foi em 2011? 2013. Eu sou meio seu seguidor, eu tenho lhe acompanhado. Eu concordo com muito, com tudo que o senhor fala, inclusive só para o senhor saber, inclusive do aquecimento global. O senhor eu tenho lhe acompanhado, o senhor tem falado muito, tem vídeos aí que o nosso público pode lhe acompanhar também. Mas eu tenho algumas questões que nós aqui, produtores, estamos enfrentando neste ano. Por exemplo, assim, fazia muitos anos que nós não tínhamos uma seca tão grande no período de agosto, setembro, outubro e novembro. Nós não tivemos chuvas no mês, na primavera. Não tivemos chuva. Então, por exemplo, assim, a minha situação e a maioria dos produtores de arroz aqui da nossa região, eu tenho só 50%, máximo 60% de capacidade nos reservatórios. Eu fiz o plantio de 90% da minha área, sabendo que eu teria como manter de imediato os tratos da cultura em 60%. Por que eu fiz os 90%? Porque não ia ter umidade no solo para nascer. Então eu fiz a planta germinar e fiquei em stand-by, esperando que outubro chovesse, esperando que novembro chovesse, porque os volumes normais aqui de laninha, vamos dizer, 900 a 1.000 milímetros. O senhor deve ter esses dados melhores do que nós nesta nossa região. E nós, este ano, tivemos aí em torno de 650, 700, 750 o máximo. Então, teríamos 300 milímetros ainda faltando de acúmulo de chuva para um período de laninha com pouca chuva. Anos mais normal 1.500, 1.600, 1.800, por aí para cima. O senhor entendeu? Então, só que nossos rios, nossas vertentes, nossos campos estão muito secos.
Isso há 60, 90 dias. Agora, esta semana, já há 10 dias, 15 dias, vem marcando por uma mudança que nós teremos um final de novembro e e um mês de dezembro com algumas chuvas. E temos a notícia, e eu tenho a própria notícia do senhor mesmo, que eu tenho lhe acompanhado, que janeiro, fevereiro e março será abaixo da média. Como nós, o clima, a gente fala de Brasil, nós somos do extremo, nós somos Argentina, nós temos que pegar o modelo, quer dizer, as previsões que vêm da Argentina, porque nós estamos no extremos aqui. É fato isso, professor? Você está correto, Gilberto. O sudoeste do Rio Grande do Sul não tem nada a ver com o restante do estado e com Santa Catarina, nada. O sudoeste tem um clima particular dele. E eu realmente, como eu disse, já notei na semana passada e já divulguei para várias pessoas, pessoal do Paraná, mesmo de Santa Catarina, que tivemos uma mudança na circulação. Então, a partir de agora, vocês vão ter chuva. Porém, eu tenho a preocupação de que no trimestre de janeiro a março, que é exatamente o período que o sol, vamos dizer assim, está incidindo com os fluxos, o fluxo de energia solar é maior aí, fluxo de radiação solar. De janeiro a março, eu tenho a preocupação de que nós vamos ter de 30% a 40% de redução. Isso no restante em toda a fronteira oeste e praticamente em todo o sul, né? Pegando desde o Paraná ao Rio Grande do Sul, incluindo vocês. Uma redução de 30% a 40%, e essa redução ela parece mais intensa ao longo da fronteira oeste. E para mim, em princípio, fevereiro seria um mês crítico. Então chove razoavelmente bem em janeiro e março, e fevereiro pode apresentar uma redução, dependendo da região, aí, de 60% a 80% no total pluviométrico de fevereiro. Mas já então, abril e junho, inverteria a situação por conta de que vocês podem ter, em algumas regiões, até 50% acima da média. Por exemplo, se de abril a junho estávamos esperando da ordem de 500 milímetros, então isso pode acontecer de chover 700, 800 milímetros nesse trimestre abril-junho. Como disse Gilberto, isso está ligado. A atmosfera, ela não tem fronteiras. O que ocorre no hemisfério norte interfere no hemisfério sul, o que ocorre fora dos trópicos interfere na região tropical. Então, essa redução de janeiro a março que eu estou prevendo, e eu espero estar errado, essa redução de janeiro a março que eu estou prevendo está ligada ao fato de que os Estados Unidos, eu cito os Estados Unidos, mas entenda-se hemisfério norte. Por que eu cito os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é o maior produtor de grãos do mundo, né? São cerca de 350 milhões de toneladas que eles produzem. E é claro que uma quebra de 1% na produção americana representa 3,5 milhões de toneladas, e havendo quebra lá, representa uma grande oportunidade para o Brasil entrar com a soja, entrar com o milho no mercado mundial, no agronegócio internacional. Então, eu cito mais os Estados Unidos. A minha previsão é que os americanos vão ter um problema sério com o inverno desse ano. O inverno vai ser rigoroso, particularmente nesse finalzinho de janeiro e fevereiro, em que, de novo, as frentes frias vão ser muito intensas lá, deve derrubar na região do Corn Belt, que é a região que se planta milho e soja, estados como Ohio, por exemplo, Iowa, que são grandes produtores,
deve derrubar a temperatura para 30 a 40 graus negativos e o solo passar congelado mais tempo, até provavelmente metade de abril, de tal forma que os americanos vão perder a janela de plantio da soja e do milho, e quem plantar fora da janela vai correr o risco de ter geadas prematuras já em agosto e setembro, em que muitas vezes nesse período pega, por exemplo, no caso da soja, pega o enchimento da vagem, o enchimento do grão. Então, a redução de chuva que eu estou prevendo para vocês aí, em que, como eu disse, o mês de fevereiro seria um mês mais crítico, está ligado a esse fato de que o hemisfério norte, particularmente citando os Estados Unidos, vai ter um inverno rigoroso. Nesse caso, essas massas de ar polar, como eu disse, elas chegam até a região equatorial, como disse anteriormente, produzem um abaixamento da pressão atmosférica na região equatorial, que acelera as frentes frias e elas acabam produzindo pouca chuva aí. Por outro lado, de abril a junho, nesse trimestre, a minha previsão é que vocês tenham excesso de chuva, tá? Em alguns lugares até 50% a mais. E eu quero lhes adiantar na visão de longo prazo. O que vai acontecer nos próximos 10 a 20 anos? Bom, nessas 2 décadas, nós temos um evento inusitado que acontece a cada 100 anos. É um ciclo solar, chamado ciclo de Gleisberg, que tem aí da ordem de 100 anos. Se repete, o mínimo dele se repete a cada 100 anos. Nós temos dados do Observatório de Zurique, na Suíça, desde 1749, e mostra que no início do século XIX, nos anos 1800, o Sol entrou num período de baixa atividade. E que depois, no início do século XX, nos anos 1900, o Sol voltou a entrar no mínimo de atividade, sugerindo então que esse ciclo de cerca de 100 anos parece ser verdadeiro. Já são passados 100 anos. E a NASA, inclusive, já confirmou que neste ano de 2020 o Sol está entrando no mínimo de atividade que deve perdurar pelos próximos, possivelmente, 11 a 22 anos, que são 2 ciclos de manchas solares. Ciclos de manchas solares têm 11 anos, e normalmente esse mínimo de Gleisberg ocorre com 2 ciclos consecutivos de manchas solares, com muito pouca mancha, indicando baixa atividade solar. O efeito não é direto, porque isso praticamente não mexe com o fluxo da radiação solar que chega até o planeta Terra. O efeito é indireto, no sentido que, quando o Sol está com baixa atividade, seu campo magnético que nos protege, ele enfraquece e permite a entrada de partículas de alta energia, erroneamente chamados raios cósmicos galácticos. E uma das coisas que se faz, pelo menos isso em laboratório foi testado, resta agora testar na natureza nesses próximos 10, 20 anos, o que esses raios cósmicos fazem é que produzem um aumento na cobertura de nuvens. A cobertura de nuvens é um controlador da entrada de radiação solar no planeta. Se aumentar a cobertura de nuvens, a radiação solar vem do espaço exterior, bate no topo da nuvem e volta. Sugerindo, então, que o aumento da cobertura de nuvens venha a reduzir a entrada de radiação solar e, com isso, lentamente, os oceanos, particularmente o Oceano Pacífico, deve se resfriar. E vai se resfriando ao longo desses 10, 20 anos, até 2030, 2040, de tal forma que... Estão me ouvindo? Olá. Então, de tal forma que, Gilberto, infelizmente,
situações como essa que vocês estão passando este ano, elas devem se repetir com maior frequência nesses próximos 10 a 20 anos. Né? Ou seja, nós vamos voltar para um período semelhante a 1946 a 1975, em que o sul do país sofria mais com redução de chuva e com invernos mais rigorosos. Claro, nem todo ano vai ser assim, mas a frequência de invernos rigorosos e a frequência desses períodos secos, particularmente durante a primavera, ela deve se repetir com maior frequência nesses próximos 20 anos, provavelmente, Gilberto. Lá nessa década aí, em 1963, 64 ou 66, eu não sei certo o ano, eu tinha um irmão mais velho, falecido, hoje ele dizia que ele levou 40 geadas, porque ele trabalhava na época na lavoura de noite, de trator, ele gradeava, a parte dele era fazer na parte da noite. E ele disse que levou 40 geadas nas costas, uma atrás da outra, e uma maior que a outra, realmente. Mas, professor, deixa eu lhe dizer o seguinte, em 2005, 2006, eu perdi 30% da minha lavoura de arroz por problema da seca daquela de 2004, 2005, 2006 aí. E eu prometi para mim que não ia mais perder e fui começar a estudar um pouco o clima, e aonde eu conheci o professor, que chamamos o professor aqui lá em 2013 para vir numa palestra para mostrar para o produtor, e comecei a entender um pouco dessas coisas dos ciclos de 11 anos, ciclos de 25 a 30 anos, desse período que o senhor está falando ali, de 46 a 75, do período anterior, os 25 anos. Bom, comecei a estudar um pouco do clima. E aí, professor, eu quero lhe dizer que eu tenho feito para o nosso público entender algumas previsões, e este ano, as minhas previsões desde janeiro e fevereiro foi assertivo, vamos dizer assim, porque previsão é, como o senhor disse, missão impossível, né, professor? Porque fazer previsão depois do fato acontecido é fácil. Eu quero ver projetar antes de fazer qualquer mudança dos ventos. Exatamente. Mas, professor, o que é importante? A previsão do clima está ligado com a nossa previsão de quanto nós vamos colher. O quanto nós vamos colher está ligado ao nosso comércio, o nosso preço. Então, eu quero lhe fazer uma pergunta para o senhor entender isso. Como é que eu tenho lhe seguido, eu tenho acompanhado seus estudos, assim como eu tenho acompanhado alguma coisa da NASA, direto da NASA, de todos os modelos que de 2005 para cá, que eu comecei a estudar, eu só confio mais, não é que confio mais, mas o mais assertivo é o da NASA. E a NASA, o ano passado, lá em abril, maio, eu li que ela previa, e o senhor também, eu vi alguma coisa do senhor também, prevendo isso, que não são os modelos, e sim são o histórico. Por exemplo, o que ia acontecer conosco em 2019, 2020, 2021, seria muito próximo de 2004, 2005, 2006, certo? Correto. Então, para o senhor saber, aí é o seguinte, porque onde é que eu quero chegar? Aí eu ouvi as suas previsões, já esses dias atrás, do que o senhor está falando, e eu quero pegar este gancho para mostrar para o produtor, que é o gancho do que está acontecendo e o que poderá acontecer com os Estados Unidos com o inverno mais rigoroso. A minha pergunta para o senhor, como vai atrasar, eu entendi que vai atrasar 15 dias lá o desgelo, o senhor mesmo já falou ali, vai ter uma janela mais curta do plantio. A minha pergunta para o senhor é qual é a influência que faz mais aqui no sul, nos Estados Unidos, Louisiana, Arkansas, por exemplo. Por que a minha pergunta é direcionada a Arkansas? Como será o ano que vem, março, abril, o clima ali? Por quê? Porque Arkansas é 50% da produção de arroz dos Estados Unidos. Louisiana
Texas, Missouri, ali é onde planta o arroz que concorre com o nosso do Mercosul. E é muito importante nós saber a janela de plantio deles, que é abril e maio. Como é que vai ser o clima aí? Acontece a mesma coisa do que a parte mais de cima, que o senhor fala ali, da parte da soja e do milho? Pois é, Gilberto. O que a gente tem observado é que quando o inverno nos Estados Unidos é rigoroso, e em geral as temperaturas caem muito no final, do ponto de vista estatístico, no final de janeiro, início de fevereiro lá. O que ocorre é que, como aconteceu em 2018, o solo está congelado, mas aí as frentes frias começam a chegar lá na região e chove muito. Então, o que acontece é que, como o solo está congelado, a água da chuva, ela não infiltra. Então, para quem planta soja e milho, na realidade, ele tem que plantar na lama. Agora, se o arroz é um arroz alagado, eu acho que não teria grande efeito no cultivo do arroz alagado, que teriam aí bastante chuva nesse período de abril, maio, que você disse que coincide com a janela de plantio. Se a baixa temperatura, em geral, permanecer somente nesse período de abril, maio e às vezes até junho, então creio que não vai ter muito problema com a planta, que ela vai passar a se desenvolver mais nesse período de floração e depois na produção do grão, ela vai passar além disso, né? Ela vai começar a produzir flores e grãos a partir de julho. Então, não creio que no caso do arroz, em particular, não creio que vá afetar muito esse inverno rigoroso nos Estados Unidos. Mas o inverno rigoroso, professor, lá dá bastante chuva. E quando dá muita chuva, aconteceu 2 anos atrás, eles atrasam o plantio de arroz. A janela também fica curta para o plantio do arroz. É isso que eu quero entender com o senhor. Então, nesse caso, você vai perceber exatamente isso. Nos estados mais ao norte, o solo vai estar congelado. Então, eles vão ter problema com o plantio da soja e do milho. Claro. Mas mais para o sul, né, que são esses estados que produzem o arroz, eles vão ter excesso de chuva. É isso aí. E se excesso de chuva, na sua opinião, também eles não conseguem plantar, eles vão ter que adiar. Então, nesse caso, aí sim, eles perdendo a janela de plantio devido ao excesso de chuva que vai ocorrer nesses estados mais ao sul, eles vão correr o risco de pegar geada já em agosto. Quando está começando a desenvolver o grão de arroz. E se eles pegarem geadas prematuras, aí acabou, né? Não tem como. Então, seguramente você pode esperar uma quebra. Você pode esperar uma quebra na safra americana nesse ano de 2018. Tá? Eu entendi. E como eu disse, a perspectiva de longo prazo, não é muito longo prazo, mas nos próximos 10 a 20 anos, pelo fato de que o sol está entrando nesse período de baixa atividade, a perspectiva é que situações como essa que vocês estão passando, redução de chuva no final do inverno, no início da primavera, e invernos mais... Não é que o inverno vai ser rigoroso, Gilberto. Eu posso pegar 90 dias de temperatura mínima durante o inverno, fazer a média e chegar à conclusão que o inverno foi mais quente do que o normal. Não é a média que mata a planta. O que mata a planta é exatamente aquele evento. Um evento de uma geada forte, uma entrada de uma massa de ar polar forte, que seja por 2, 3 dias, num único evento durante o inverno, já é suficiente para
ou matar a planta ou, digamos assim, diminuir a qualidade do grão. Tá? Então, as pessoas às vezes entendem mal. Quer dizer, não estou dizendo que o inverno vai ser rigoroso o tempo todo. Estou dizendo que podem existir eventos que durem apenas 2, 3 dias e que sejam altamente perniciosos, pelo fato de ter ar polar, né, muito forte e muito intenso. Então, isso deve estar acontecendo e vai ser mais frequente nesses próximos 10 a 20 anos. Vocês vão ter, em princípio, um outono mais chuvoso. De abril, em média, de abril a junho, deve chover mais. Então, começar ou voltar às práticas agronômicas de conservar água para vocês poderem plantar. Claro. Então, é muito importante isso, que se a distribuição de chuva, digamos assim, em média, eu repito, não é todo ano que vai acontecer isso, mas vai ser mais frequente, como eu disse, como naquele período de 46 a 75. Claro. Se a distribuição de chuva muda, você tem que acompanhar isso e passa, então, a reservar água nesse período de abril, junho, que deve chover bastante. Claro. Já esperando que no período de julho, provavelmente a novembro, haja uma redução do número de dias com chuva e do total pluviométrico. Claro. Então nós temos que seguir isso. Como você sabe muito bem, que colocam a culpa aí no gás carbônico emitido pela queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão mineral, dizendo que o aumento de gás carbônico é que está mudando o clima. Não tem nada a ver. O clima é extremamente complexo. Depende de fatores externos, como, por exemplo, quem é que vai pensar que raios cósmicos galácticos vão produzir mais nuvem no planeta? Qual é a interferência do homem na atividade solar? E depende de fatores internos também, como é o caso dos oceanos. Quando os oceanos começarem a se esfriar, o clima vai se esfriar porque o aquecimento da atmosfera se dá com o ar em contato com a superfície. E como são 71% de oceanos, então se os oceanos esfriarem, o clima do planeta esfria também. E, claro, por exemplo, se explodir um vulcão agora, quando nós estamos conversando, na semana que vem explode um vulcão, uma erupção muito grande, ela vai afetar o clima do planeta. Então, são fatores internos e fatores externos que são muito complexos e o clima do planeta responde a tudo isso. Tá? É uma somatória desses eventos todos que são altamente variáveis. Por isso o clima é complexo e não tem nada a ver com o CO2. Aliás, ao contrário. Quanto mais CO2 tiver na atmosfera, melhor, porque CO2 é comida de planta, a planta faz fotossíntese com CO2, e se aumentar a concentração de CO2, a fotossíntese vai ser mais eficiente e a produtividade vai aumentar. Então, essa complexidade do clima é que faz com que a gente tenha muita dificuldade em fazer a previsão. Se eu tenho um El Niño clássico, bem estabelecido, eu sei para onde vai. Vai chover mais no Rio Grande do Sul. Se eu tenho um Laninha clássico muito bem estabelecido, eu sei para onde vai. Vai ter menos chuva no Rio Grande do Sul. Agora, se está numa situação como essa agora, que o oceano está frio, um pouco frio, mas a atmosfera não se acoplou com o oceano. A atmosfera continua como se fosse neutra. Então, fica muito difícil você prever. Por isso que eu disse que eu uso essa minha previsão por similaridade. Eu não confio nos modelos, porque os modelos são meros, como vou dizer, são meros códigos de computador, né? Programa de computador, embora esse, por exemplo, da NASA que você citou, é um modelo muito complexo, tem mais de 1,5 milhão de linhas de instruções, precisa de supercomputador para rodar esse negócio, mas eu não confio porque eles não representam, eles não conseguem reproduzir o clima passado. Se eles não conseguem reproduzir o clima passado, então eu não tenho confiança no que eles estão prevendo no futuro.
Esse que é um ponto crítico. E, além disso, a grade do modelo, quer dizer, a maneira como você coloca os dados nesse modelo, o computador ele não tem ideia do contínuo. Então, eles são colocados em pontos de grade e os melhores modelos, como esse da NASA, o do GFDL, que é o Laboratório de Física Dinâmica Geofísica da Universidade de Princeton, em New Jersey, que já tem, digamos assim, um histórico há mais desde 1955, que eles fazem modelagem atmosférica. Esses modelos, os melhores modelos, têm uma resolução espacial de 1 grau de latitude por 1 grau de longitude, que para nós representa, aí no sul, uma distância de um ponto de grade para outro de 100 quilômetros. Então não tem como resolver uma situação, por exemplo, para a fronteira oeste, para a fronteira sudoeste, porque o modelo não tem informação entre um ponto de grade e outro. Então eu não confio, Gilberto, eu não confio nesses modelos pela experiência que eu tenho acompanhado. Eu prefiro essa minha previsão por similaridade, como eu disse, você mencionou muito bem. Para mim, os anos que estão parecidos, eu não posso ir muito para trás, por exemplo. Eu não posso pegar um Laninha de 1985, um Laninha de 1989, porque o estado do oceano era diferente. Nós temos, claro, evidências de que os oceanos se aqueceram nesses últimos 20 anos. Então, eu não posso ir além de 2000 para trás, porque a situação energética do planeta como um todo era diferente. Os oceanos armazenaram calor nesse período, nesses últimos 20 anos. Nós temos dados que demonstram isso e, portanto, hoje nós estamos, assim, o clima está num estado energético diferente do que estava há 20, 30 anos atrás. Nesse caso, eu tenho que pegar anos mais próximos. E os anos mais próximos, que me parece, seria 2004, semelhante a 2020, 2005, semelhante a 2021. E aí vamos acompanhar como é que o Pacífico vai se comportar, que, creio eu, minha intuição diz, que o Pacífico deve permanecer próximo da neutralidade nesses próximos 10 a 20 anos. Não temos, assim, nenhum Laninha muito forte e nenhum El Niño muito forte se formando nesse período que o Sol está com baixa atividade. Então, assim, olhando para o futuro, como eu disse, repito, eu prefiro a similaridade, olhar principalmente a temperatura dos oceanos, Gilberto, em particular o Pacífico. Você vê, o Pacífico sozinho, ele ocupa 35% da superfície terrestre. Se você somar todos os continentes juntos, incluindo a Antártica, dá 29%. Então, o Pacífico sozinho é 6% maior do que todos os continentes juntos. E ele é o grande comandante do clima global. É por isso que um El Niño bem estabelecido, um El Niño forte, bagunça o clima global, ou um Laninha forte bagunça o clima global. Basta, então, essa área do Pacífico, 30, 35 milhões de quilômetros quadrados, mudar a sua temperatura para interferir na circulação tropical e, com isso, interferir no clima do planeta. Então, na minha perspectiva, nesses próximos 10, 15 anos, vocês vão passar por situações semelhantes a essa que vocês estão passando nesse ano 2004 e 2005. E aí precisa utilizar das técnicas existentes, reservar água, melhorar, não sei, para quem vai plantar soja, milho, melhorar o nível de matéria orgânica, armazenar mais água no solo, desenvolver o sistema radicular da planta, que se aprofunde mais, porque sendo um sistema radicular mais volumoso, quando vem um período seco, a planta tem um volume de solo maior para explorar e para tirar água, né, que ela precisa. Então, essas técnicas elas têm que ser utilizadas para compensar essa mudança na distribuição de chuva, Gilberto. Professor, o senhor sempre dando uma aula para a gente,
Sempre, sempre, fico contente. Só mais uma coisinha, assim, o senhor não precisa responder agora, o senhor pode até num outro vídeo, não sei se nós temos tempo aqui com a nossa jornalista, mas 2011 aconteceu aquele, o senhor agora me fez lembrar que 2011 aconteceu aquele evento grande lá na costa do Japão, lá. E aí muitos climatologistas diziam, eu sou só estudioso, eu só leio o que os meus gurus falam, viu, professor? Eu só sou estudioso em leitura, curioso. Então, mas muitos climatologistas diziam que iam mudar todo o clima com aquele evento grande que aconteceu em março de 2011, março de 2011. Acho que foi 11 de março que aconteceu aquele tsunami grande, foi um furacão, um vulcão, não sei o que aconteceu lá no Japão. Bom, mas o seguinte, daquele ano em diante, alguns climatologistas diziam que principalmente a América do Norte e a Europa como um todo ia sofrer com consequências do clima, que ia ter uma certa mudança. Eu comecei a observar o arroz, que é o que eu estudo, que eu faço prognóstico sobre o arroz nos Estados Unidos. A partir de 2012, 2013, um ano os Estados Unidos colheu bem, outro ano mal. Foi sequência, um sim, um não, um sim, um não. Coisa que os Estados Unidos colhia em arroz, vamos dizer assim, a cada 5 anos, ele colhia sempre em crescimento a produção. E um ano colhia menos e um outro ano colhia uma, vamos dizer assim, uma safra melhor. Então, 3 anos dentro da média, um ano sempre baixo da média, bastante, e um ano acima da média. Então, dava aquela média. Só que de 2012, 2013 para cá, coincidentemente ou não, um ano eles colhem arroz, outro ano não colhem, por problemas climáticos. E só para mim completar com o senhor aí, e se o senhor tiver, eu vou deixar para a jornalista aqui, tem alguma... será que alguém que quer fazer alguma pergunta ou não? Não. Pode responder, professor. Sim. Alô? Alô, estamos ouvindo. Não, então, você tem toda a razão, Gilberto. O problema dos meteorologistas, e não é só aqui no Brasil, é no mundo como um todo, é não perceberem que o clima ele é resultado de todos esses fenômenos, inclusive fenômenos geofísicos, que acontecem, como é o caso desses terremotos submarinos, que produzem ondas internas no oceano e acabam redistribuindo calor. Eu acho, pelo que nós vimos, eu vou mandar para vocês aí, depois a Cíntia me passa o e-mail, porque são esses filmes de padrão YouTube, eles são muito pesados para você transferir. Tem que usar um aplicativo como o e-Transfer, por exemplo, o Google Drive, para enviar esses vídeos. Eu vou mandar uns 2, 3 vídeos para vocês sobre esse assunto, que na realidade confirma isso que você está falando, Gilberto, que fenômenos geofísicos externos ao sistema, eles podem modificar, sim, o clima do planeta. Então, por exemplo, nós tínhamos, naquele período de 46 a 75, que culminou com aquela famosa geada de julho de 75, que, dentre outras coisas, acabou com o café no noroeste do Paraná, por exemplo. De repente, e nessa época eu estava fazendo meu doutorado nos Estados Unidos, no início da década de 70, na Universidade de Wisconsin. O estado de Wisconsin pertence ao Corn Belt, ao cinturão de Lee. Para o ouvinte ter uma ideia, o estado de Wisconsin, quando você olha o mapa dos Estados Unidos, tem aquele lago comprido, o Lago Michigan, é o estado que fica à esquerda do Lago Michigan. Eu estava fazendo meu doutorado no inverno de 1972 para 73, eu peguei 35 graus abaixo de zero, 35 graus negativos. Nossa. E naquele ano eu tinha chegado lá em 70, no início de setembro. No dia 22 de setembro caiu uma nevasca e deixou mais de 1 metro de neve no chão
e o pessoal ainda não tinha colhido milho lá, porque o estado é mais ao norte e a maturação do milho leva mais tempo. O resultado, perderam tudo. Então, nesse período aí, a partir de 75, foi essa última grande geada que nós tivemos no nosso inverno, possivelmente a pior geada que nós tivemos nesses últimos 100 anos. A partir de 76, o Oceano Pacífico começou. Sim, deixa eu dizer, a imprensa, a mídia americana, nesse período, como vinha de 1946 já uma frequência de invernos rigorosos, você pode olhar na internet e ver capa da revista Time, por exemplo, em 73, em 75, em 77, trazia estampado The Big Freeze, o grande congelamento. Estamos indo para uma nova era glacial. É o que se falava. Em 1976, houve uma mudança assim, abrupta no Pacífico. A partir da metade de 76, o Pacífico começou a se aquecer. Ninguém sabe exatamente por quê, mas eu tenho uma ideia que está ligada a isso que você falou. Nós tivemos uma sequência de grandes terremotos no lado oeste do Pacífico, onde se acumula água quente. Então, na Indonésia, teve terremotos superior a 7,5 na escala Richter, em maio. Em junho, mês seguinte, teve outro terremoto. Em julho, dia 28 de julho de 1976, teve um terremoto que atingiu a cidade de Tangshan, na China. E pelos dados oficiais, matou quase 300 mil chineses. Porque o terremoto ocorreu às 3 horas da manhã, o pessoal estava dormindo e ficou praticamente, a cidade toda ficou quase que esmagada. Relatos outros sugerem que tenham morrido mais de 500 mil de chineses nesse terremoto do dia 28 de julho de 1976. Aí tivemos outro terremoto em agosto, ali nas Filipinas, tivemos outro terremoto em outubro, todos eles de grande magnitude. Então, Gilberto, eu imaginei o seguinte, que se esses terremotos liberam grande energia, uma quantidade enorme de energia, eles poderiam estar provocando ondas internas do oceano, e como eles ocorreram na parte do Pacífico, que é mais aquecida, da ordem de 29, 30 graus centígrados, as águas têm lá no norte da Austrália, na Indonésia, nas Filipinas. Então, essas ondas internas no oceano podem ter redistribuído calor no Pacífico como um todo e fez o Pacífico virar. E quando o Pacífico virou e passou a se aquecer, obviamente ele mudou o clima do planeta. Isso coincide também, temos dados de satélite, um projeto chamado SCIP, que é um projeto, a sigla em inglês, para o Projeto Internacional de Climatologia de Nuvens por Satélite. Esse projeto SCIP mostrou que houve uma redução na cobertura de nuvens. Infelizmente, os satélites meteorológicos só se tornaram operacionais a partir de 1979, porque nós temos 40 anos de dados de satélite num planeta que tem 4,6 bilhões de anos de existência. Mas esse projeto SCIP já mostrou que houve uma redução de 5% na cobertura de nuvens de 1983 até 2000. Essa redução de 5%, de acordo com meus cálculos, permite a entrada adicional de radiação solar de 4 watts por metro quadrado, em média para o planeta que tem 510 milhões de quilômetros quadrados, e cada quilômetro quadrado tem 1 milhão de metros quadrados. Então nós temos uma superfície de 510 trilhões de metros quadrados, que multiplicado por esse fluxo adicional pequenininho de 4 watts por metro quadrado, dá aí 4 trilhões de watts adicionais nesses 18 anos, de 1983 a 2000. Então, Gilberto, eu não acho que houve a mudança a partir de 2011, como você mencionou, que você começou a perceber por suas observações. Eu acho que a mudança ocorreu antes. Com a redução de nuvens até o ano 2000, então o que aconteceu foi que os oceanos, juntamente com esses outros fenômenos geofísicos, no caso os terremotos, redistribuindo calor,
eu creio que então os oceanos, particularmente o Pacífico, começou a se aquecer. Então a mudança, se a gente levar assim, em consideração que provavelmente os oceanos, devido à sua grande capacidade térmica, ao grande volume de água que tem condições de armazenar calor, eles mudam lentamente, é provável que dure aí, estatisticamente a gente faz uma correlação e dá aproximadamente 10 anos, 9 a 10 anos, para o oceano responder. Então, na mudança de 2000, é possível que já tenha havido, lentamente, a partir de 2004, 2005, 2009, 2010, já uma mudança no